Pensem, raciocinem, meus amigos. As pessoas lamentam exatamente o estado em que elas caíram. Mas veja bem, não me leva a mal. Se Deus não quisesse que você sofresse, se de fato Deus não quisesse que você morresse, ele simplesmente não teria permitido que você tivesse nascido. Mas veja, que curioso, que interessante. Quem foi que disse que você nasceu ao ter entrado no mundo? Não, meu amigo. Ao ter entrado no mundo, você morreu. Está tudo ao contrário. Pois as pessoas sentem a dor através da morte, não através da vida. Não existe dor através da vida, senão unicamente através da morte. Prova disto que no reino dos céus não há morte, por isso não há dor. Se você está sofrendo através do corpo, é porque você está sofrendo através da morte. Nisto podemos entender porque disse o apóstolo Paulo: quem me livrará do corpo desta morte? Você experiencia a morte através do corpo, pois este corpo é uma representação da morte. Nisto podemos entender perfeitamente porque, na passagem do filho pródigo, está escrito que quando o filho pródigo retornou para a casa do pai, então disse o pai: este meu filho estava morto e reviveu. Nós estávamos junto com o Senhor nos céus. Ao ter entrado no mundo, nós se separamos de Deus. E a separação de Deus é o princípio da morte. Por isso, você irá reviver somente ao retornar para a casa do Pai. Ao ter se separado da casa do Pai, você passou a experienciar a morte. Nós viemos dos céus e entremos no mundo. Ao ter entrado no mundo, nós morremos e nós iremos ressuscitar ao retornar para a casa do Pai. A separação de Deus é a própria morte. Deus está nos céus, porém você está aqui na terra. Nisto podemos entender perfeitamente. Porque no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 12, está escrito: quem tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Nisto podemos entender que você está morto. Pois aquele que ainda não despertou do Espírito de Cristo na carne está morto. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Ou seja, quando a nossa vida se manifestar, até que isto ocorra, você está morto. Você está sem Deus no mundo. Prova disto, que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53, está escrito: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em si mesmo. Até que você venha se unir ao Senhor, você não possui vida em si mesmo, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Enquanto você não se tornar um só com Deus, você não possui vida em si mesmo. Por isso que há uma única maneira de a pessoa passar da morte para a vida, se unindo ao Senhor. E você só se une ao Senhor ao retornar à casa do Pai. Por isso, mais uma vez repito, disse o Pai: este meu filho estava morto e reviveu. Somente ao se unir ao Senhor é que você passará da morte para a vida. Você está experienciando a dor, você está sofrendo exatamente através da morte, não através da vida. Pois na vida não existe sofrimento, não existe dor, não existe lágrimas, não existe morte. A morte só existe na separação de Deus. Ao ter entrado no mundo, você morreu. Você se separou de Deus ao ter entrado no mundo. Por isso você está sofrendo. Pois na presença de Deus não há sofrimento. Na presença de Deus não há dor. Na presença de Deus não há morte. A morte só existe através do corpo, pois este é o corpo da morte. Sem corpo mortal não existe sofrimento. Por isso que na eternidade não existe morte, pois não existe corpo. Talvez você não tenha compreendido este mistério até aqui, mas eu lhe ajudarei a entender perfeitamente. Veja bem. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, está escrito: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Não é que você irá morrer no final da jornada, não. O primeiro dia da sua vida aqui neste mundo foi o começo da sua morte. Ao entrar no mundo, você morreu. Você passa a experienciar a morte desde o primeiro dia de vida, pois o que você chama de vida é justamente a morte. Prova disso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, novamente repito, disse Paulo: a mentalidade da carne é a própria morte, porém a mentalidade do espírito é a vida.
É a carne que milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Nós estamos experienciando a morte através da separação de Deus, pois a separação de Deus é justamente a consciência do corpo. Através da consciência do corpo você sofre. Através da consciência do corpo você está experienciando a morte. A morte não é inexistência. A morte é o sofrimento que você sofre através do corpo. O que você está passando através do corpo é a morte. O que você experiencia através do espírito é a vida. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22, Paulo conclui: porquanto, assim como todos morrem em Adão, todos nós morremos. Adão é este corpo. Quando você entrou no mundo, você passou a adquirir o corpo da morte. Isto que nós chamamos de vida é exatamente a morte. Porquanto, assim como todos morrem em Adão, todos morrem ao entrar no mundo, assim também em Cristo seremos vivificados. Em Cristo receberemos vidas. Em Cristo seremos ressuscitados. O que nós chamamos de vida é a própria morte. Talvez você não tenha compreendido o texto ou dado o devido valor. Disse Paulo: porquanto assim como todos morrem em Adão, nós já entramos no mundo mortos, assim também em Cristo receberemos vidas. Por isso, Paulo conclui através do livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 11 e 12, tirando toda a sombra de dúvidas. Disse Paulo: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Paulo compreendeu que o que nós chamamos de vida é a própria morte. Disse ele: para ver se de alguma maneira eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado. Está vendo? O próprio apóstolo Paulo testificou e confirmou que este é o mundo dos mortos. Por isso disse Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então Paulo conclui no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos, nos vivificou. Eles receberam vida e então foram ressuscitados. Somente quando eles retornaram à casa do Pai, somente quando eles se uniram ao Senhor, é que de fato eles passaram a ter vida em si mesmos. Pois disse Paulo: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que eu já tenha alcançado. Assim também em Cristo serão vivificados, seremos vivificados em Cristo. E disse Paulo: estando nós ainda mortos, nos vivificou. Somente eles receberam vida, eles tiveram somente vida em si mesmos, quando eles despertaram da consciência do Espírito de Cristo na carne. Nisso se constitui nascer de novo. Passar a se identificar através do Espírito é a nova vida. Se identificar através do corpo é a própria morte. Você passa a se identificar através do corpo quando você entra no mundo. Quando você entra no mundo, você passa a sofrer através do corpo. Você sofre através da morte, não através da vida. Pois na eternidade não há morte, senão somente no mundo dos mortos.